Mães, boa noite! Que bom ter vocês aqui para nossa live de inspiração. Hoje, mais uma mãe vem aqui nos contar uma história das dificuldades que ela passou até ela conseguir destravar a fala do filho. Quem aí, né, está no mesmo processo, porque às vezes a gente se identifica, consegue perceber que tem a luz no fim do túnel, porque muitas vezes a gente começa e não sabe o que fazer, a gente começa a colocar dicas aleatórias em prática e não sai do lugar. Mas essa mãe conseguiu um direcionamento e ela conseguiu destravar a fala do filho. Para quem ainda não me conhece, eu sou Camila Cosca, fonoaudióloga infantil, e eu te ensino que é possível destravar a fala do seu filho em apenas 30 dias. Aqui tem uma mãe que já disse, é exatamente sobre isso, porque a gente fica tentando de tudo, e às vezes a gente acha que não tem mais saída, mas tem saída sim, e ela veio aqui contar para vocês. Vamos lá para a gente encontrar? Você sabe que várias mães, né? Aqui tem uma mãe falando que está em depressão por conta disso. Várias mães, inclusive a história da Vitória, que ela entrou também num quadro muito difícil, porque ela ficou muito angustiada, ela ficou muito ansiosa e ela não conseguia ver saída. Então eu acho que essa história que vocês vão se identificar muito. Vitória, você está por aqui? Deixa eu achar a Vitória. Ainda não. Cadê você? Deixa eu achar você aqui. Vicky. Vitória, fala um oizinho para eu tentar puxar você. Porque aqui ainda não apareceu. Achou! Aê, que maravilha! Conte essa história maravilhosa daquele jeito, nos mínimos detalhes. Que aqui a mulher gosta de saber os mínimos detalhes. Aê, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Consegue me ouvir, Super Camila? bem. Pode continuar com o fone. Correto. Maravilha. Conta pra gente o nome do seu filho, a idade dele. Conta tudo, nos mínimos detalhes que adoramos saber aqui a história, tintim por tintim. Então, Benício é o nome dele. Ele tem 2 anos e 8 meses, agora, no momento. E assim, eu comecei a notar o atraso dele de fala quando ele tinha por volta aí de 1 ano e 4 meses, 1 ano e 3 meses, 4 meses. Porque eu sempre conversava com um pediatra, conversava também com outras fonos aqui pelo Instagram mesmo, mandava mensagem na caixinha, espera, guarda um pouquinho, né? Até 1 ano e 2 meses. Passou de 1 ano e 2 meses, opa, já ligou o sinal de alerta. E você daí começou a procurar ajuda. Isso. Eu comecei a perguntar mesmo ao pediatra. O pediatra falava que seria bom que eu esperasse, cada criança tem seu tempo, sendo que eu não concordo com isso. Eu acho que se existem marcos de desenvolvimento, eles estão aí para serem atingidos. Então, assim, eu nunca concordei com isso. Eu sempre ficou aquela coisinha na minha cabeça. Você não pode mais esperar. Aí até que o médico perguntou, será que o Benício ele não é autista? Seria bom investigar. Por que não coloca ele numa escola? Né? Porque criança junto com criança fala. Vamos investigar e vamos pôr na escola. Comecei a investigar, levei ele a fundo, psicoterapeuta, psicopedagoga, enfim. Mãe, ele não tem traços autistas. Ele não tem nada de uma criança típica. Por quê? Ele faz contato visual. Se você chama, ele olha, ele interage com você, ele se comunica por meio de gestos, ele entende o que você fala e por que que não fala. Ah, estímulo pobre dentro de casa. Aí eu fico me perguntando, será que, com certeza, telas, minha ausência em casa, porque eu trabalho, passo o dia inteiro em casa,
A família não sabendo também como ajudar, como usar as formas corretas de se estimular, de chamar ele. Então, assim, eu já estava ficando desesperada. Eu já estava voltando a entrar de novo num quadro depressivo. Eu passei 2 semanas depois que você fez a sua live, que a gente fez o mapa, o primeiro mapa de partida. Eu passei aquela semana, quando eu me dei conta da situação, do meu real problema, eu passei 2 semanas chorando. E minha mãe falava assim: Vitória, seu filho está bem, seu filho não está doente. Graças a Deus, você não tem um filho doente em casa. Ele só tem um atraso. E esse atraso, a gente vai conseguir reparar isso. E eu me culpava. Por quê? Por que de tudo aquilo, né? Porque logo depois que ele nasceu, eu passei também por uma crise depressiva. A gente passou por 2 internações, muito assim, pesadas, vou colocar assim. Primeiro foi quando ele nasceu, passamos 7 dias, né? Ele passou 4 dias na neonatal, longe de mim, porque ele passou da hora de nascer, foram 21 horas de bolsa rompida. E depois, 2 meses e meio, mais ou menos. Todos nós aqui em casa contraímos uma gripe muito forte. Cheguei a levar ele na pediatra, só que não foi o suficiente. A pediatra disse que não poderia medicar ele pelo fato dele ser muito neném, mandou que eu voltasse para casa, desse bastante mamar, sendo que aquele quadro evoluiu assim drasticamente da noite para o E a dia. gente, sempre à noite, né? É, Vai. aí paramos numa UTI pediátrica, assim, um tratamento super agressivo, uma coisa horrível. Ele teve broncopneumonia, insuficiência respiratória, toda aquela situação de aspirar, sondar ele, ele ficou sem mamar. É horrível, gente. Eu sou técnica de enfermagem. Assim, a gente está, por assim dizer, acostumada a lidar com essa situação, mas quando a situação é com a gente, é completamente diferente. Aí, passando tudo isso, Benício ficou bem, voltamos da internação. Na mesma semana em que Benício ficou internado, minha avó teve um AVE. Teve um AVE, perdi a minha avó. Então, assim, aquilo tudo, a culpa, sabe, da preocupação dela comigo, com Benício internado, porque, assim, aqui na nossa cidade não temos UTI pediátrica. Só em Niterói, que é bem distante daqui. É 1 hora e meia, mais ou menos, daqui. Eu sou de Araruama, interior do Rio de Janeiro. Então, assim, toda aquela preocupação, com certeza, influenciou para que a pressão dela subisse demais. Entende? Então, com isso, eu entrei num quadro depressivo enorme. E eu achava que o meu filho, ele tinha algum tipo de atraso, não só por conta disso, por conta das internações. Porque na minha cabeça era um tipo de trauma. Ainda é, né? Não sei se isso tem fato científico, mas assim, se isso interferiu de alguma forma no atraso dele, porque atraso motor até então ele nunca teve. Não teve. Ele atingiu todos os marcos do desenvolvimento. O Uhum. problema que houve em si foi a fala. Então, assim, como eu entrei num quadro depressivo, síndrome de pânico muito grande, talvez eu não tivesse me doado tanto a ele assim. Então vem a culpa, né? Aquela. Exatamente a aula que nós tivemos hoje, né? O quanto a gente tem que usar essa culpa para ressignificar, para trazer outras possibilidades, para pensar de que você não fez antes porque você também não sabia o que fazer, né? Você também não estava bem nesse momento, você precisava cuidar de você mesma. Porque se a gente usa a força que você já nem tinha ali para cuidar nem de você mesma e mais do filho, isso não daria certo. Então, você fez certo de usar a força para cuidar de você. Agora você está bem, você olhou para ele para usar e recuperar todo e qualquer atraso. Sim, aí, por fim, eu comecei a ficar naquela. Será que ele é autista? Será que ele tem alguma síndrome? O que meu filho tem? E assim, pode não parecer, mas chega uma hora que as pessoas elas notam. Elas notam que seu filho ele não fala. Então, assim, eu comecei a evitar sair de casa. Sair da minha casa para evitar questionamentos, perguntas. Por que ele não fala? Até mesmo com relação às crianças. Na escola, a professora, a diretora, todo mundo me relata que ele interage. Mas por que
eu, Vitória, acredito que ele interaja na escola, porque é um ambiente em que ele está familiarizado. Ele está acostumado com os coleguinhas, que não são muitos, são poucos, e assim, os coleguinhas estão acostumados a lidarem com a limitação dele ali. Mas e no âmbito fora da escola? Aquelas pessoas, aqueles coleguinhas, as pessoas com quem ele não tem tanto contato, entende? Então, assim, ele sempre nas festinhas, ele brinca sozinho, ele fica muito sozinho. A minha sorte é que ele não fica triste, não fica irritado de estar brincando sozinho. E eu também sempre tento me envolver na brincadeira para nunca deixar ele sozinho. Mas é muito ruim isso, gente. É muito ruim passar por isso. E assim, quando a gente é mãe, a gente sabe quando o nosso filho tem algum problema. A gente sabe, a gente sente, é notório. E assim, eu não enxergo nenhuma outra lacuna que me diga que meu filho ele tem algum problema. O que está impedindo ele de falar? Ele precisa de ajuda. Tanto é que quando minha mãe ficou durante as férias com ele em casa, e ela começou a se frustrar. Ela começou a ficar nervosa, porque ela viu o sofrimento dele. Ele não conseguia se comunicar. E ela não conseguia entender o que ele queria dizer para ela. Então, assim, começou de novo a nossa luta, a nossa preocupação. Por um tempo eu tentei descentralizar disso, esperar o tempo dele, esperar também pelo plano de saúde liberar a carência para eu conseguir fazer o tratamento dele, até que a gente decidiu que chega. Não, a gente precisa intervir essa situação, porque já está ultrapassando o limite. Quanto mais ultrapassa, a gente sabe que mais ainda atrapalha. Futuramente, isso, exatamente. Futuramente, assim, a forma mesmo de entendimento da criança. E traz até comportamentos inadequados, porque ele tenta se comunicar, não é entendido, ele se joga no chão. Às vezes ele tenta da forma dele, gritando, chorando, e isso vai potencializando. E acho que foi quando você, depois disso, acho que você conheceu, você participou do Fala Flix, né? Que É, foram as aulas gratuitas, para quem ainda não acompanhou. eu já te acompanho, já tem um ano aí, mais ou menos. Porque desde que eu comecei a notar o atraso dele, eu comecei a acompanhar várias fonos e por aí vai. E a gente vai acompanhando e a gente tem que ver com quem a gente se identifica mais. Então, assim, eu te acompanhava direto. Aí eu te apresentei para minha mãe, eu sempre enviava posts seu pelo Instagram para ela. Mas assim, como eu estou trabalhando direto, eu não tenho tido tanto tempo de estar no celular. Ele chegou aqui. Eu não tenho tido esse tempo todo. Aí o que acontece? Minha mãe começou a assistir o Fala Flix. Ela assistiu o Fala Flix e falava: Vitória, olha só, a Camila, ela deu essa orientação assim, Amigas. assim, sabe? Adorei. Então, você precisa assistir pelo menos esse trechinho aqui, enquanto eu estava em casa. Ela procurava, peraí, é isso aqui, olha. Ela tentava me ajudar o tempo inteiro e eu não sabia que por trás disso tudo, porque assim, eu estava tentando, né, nesse mesmo mês, um tratamento particular para ele. Coisa que ficou assim, o mais barato que eu encontrei aqui na minha cidade foi um tratamento com 10 sessões, R$ 1.600. O mais barato. Então, assim, eu já estava movendo assim céus e terras o que eu não podia para pagar um mês de tratamento para ele, para ver se ele desenvolvia de alguma forma. Aí a minha mãe começou a falar comigo: Vitória, olha só, eu li relatos sobre pessoas que disseram que o tratamento com fono, uma, duas vezes na semana, não gera tanto resultado. Né? Tem relatos lá no Instagram da Camila. Vamos fazer em casa, vamos aplicar isso em casa. O que você acha? Quando minha mãe falou isso para mim, eu achei deslumbrante. Mas assim, eu não tinha aquele valor. O que eu vou fazer? Está muito em cima. Não tem como eu me organizar para isso. Com quem que eu vou conseguir? Mal sabia eu que ela estava indo ao banco com meu pai, que nem uma doida, tentando cartão, falando com o gerente do banco, tentando liberar alguma coisa. Aí até
que, por fim, minha mãe aflita em casa, muito aflita, eu não estava entendendo o porquê de toda aquela ansiedade, até que você liberou o curso numa segunda-feira. O cartão ele chegou numa quinta-feira, que eu me lembro. Aí Nossa, meu pai chegou do serviço, aí falou assim, aqui no correio. Aí ela pulando de alegria, eu sem entender o porquê, né? Mas tudo bem, aguardei. Desbloquearam o cartão, vamos tentar comprar alguma coisa. O chip do cartão, que não ai, funcionava. Foi ela para o banco no dia seguinte, perguntar o porquê que o chip do cartão não funcionava. Aí o gerente do banco falou que a última vez que tinha acontecido esse problema foi há 7 anos atrás. meu Deus. Tudo, tudo do contra. Aí até que eu perguntei assim, mãe, será que esse cartão ele não faz compra online? Não é possível. O chip não está funcionando, mas ele deve fazer compra online. Vamos tentar comprar alguma coisa? Aí tentei, passou. Nisso que passou, eu comprei até um fone baratinho de ouvido na Shopee. Nisso que passou, ela me deu o cartão e falou assim, toma, o curso é seu. Garante esse curso, garante as primeiras vagas no curso e a gente vai destravar a fala do Benício. Eu até me emociono, porque deu certo. E foi uma longa espera, né? Vocês ficaram esperando o tempo de Deus. Sim, eu não consegui, por questão de segundos, pegar a primeira vaga, pegar a mentoria com você. Mas assim, eu fiquei pesquisando brinquedos que pudessem substituir os DDoSes. Eu passei um dia no meu serviço fazendo com material impresso. E assim, eu comecei a devorar o curso e aplicar imediatamente o curso. E assim, eu tenho aplicado isso incessantemente na nossa rotina. E está dando certo, porque o Benício ele está falando. É muito emocionante mesmo a sua história. E hoje, você contando tudo, o quanto você conseguiu fazer exatamente do que eu falo. É colocar na rotina todos os dias, porque nenhuma mãe vai conseguir ficar sentada brincando o tempo todo. Mas é de você conseguir internalizar o quanto aquilo é para o seu dia. Não é uma coisa, não é um bicho de sete cabeças, não é uma coisa mirabolante. Você não tem que comprar brinquedos. Você precisa usar o seu dia a dia para incluir o seu filho nessa rotina. E você conseguiu. Sim, ele estava muito viciado com telas. E assim, eu observava que ele falava as palavras, mas ele falava por repetição. O desenho ele cantava e ele só repetia. Ele não entendia. E agora ele fala com um significado. Com coerência, com função. Isso. E assim, tudo que ele faz eu tento aplicar. Foi ontem, minha mãe tem uma máquina de costura. Ele começou a balançar aquilo assim debaixo da máquina. Aí eu fiquei olhando aquilo e eu fico pensando, como é que eu vou, Significado, né? não, como é que eu vou ressignificar isso para ele? Como é que eu vou ditar isso? Eu balança, balança e depois ele repete, sabe? As músicas, a aula também de musicoterapia, se eu tivesse condição agora no momento, Ela é com maravilhosa, certeza né? A eu Elisa, adquiriria esse ai, curso. Olha, eu estou tentando há 2 semanas já. Eu canto assim para ele, uma dica que ela deu na aula. Bem que é para você, você não precisa existir a música. Você pode cantar de pode acordo com inventar. inventar isso aí. Aí eu canto para ele assim: bebê lindo, qual é o seu nome? O meu nome é quem? Aí ele hoje é B. Ele não falou o Benício, mas ele falou B. Então, assim, ele está completando as músicas, ele está cantando e fazendo gestos. Você chama ele olha imediatamente para você. Então, assim, é a resposta de Deus, com certeza, que o meu filho ele não tem nenhum problema. Ele tinha lacunas a Tinha serem preenchidas. dificuldade, né? Que é uma das suas perguntas antes. Ah, mas
o que causou. E muitas vezes não é você, não existe um culpado, mas a criança. Então, tem tanto de questões genéticas, até a questão auditiva, a questão da própria privação dele na UTI. Teve várias sequências que, sim, foram somando e ele tem um atraso de fala. E agora, o que precisa? Fala assim, falou que a gente não precisa ficar procurando um culpado, mas a gente precisa saber o que fazer com essa dificuldade. Né? O que eu vou fazer com essa dificuldade? Ah, eu fui atrás do curso, pronto, estou fazendo todos os dias e deu um super resultado. Deu um resultado enorme. E assim, a minha alegria, a minha felicidade é ver que ele não está só falando palavrinhas. Outro dia mesmo o avô chegou, ele surpreendentemente falou: quem é? Quem é? Ontem, aqui é um sobrado, tem escada aqui em casa. Aí ele falou assim: vovô subiu. Ele já está começando a juntar as palavrinhas. E em menos de 30 dias. Em menos de 30 dias. Eu refiz o mapa. Menos de 30 dias. Foram 24 dias. Ele começou com a idade. Comunicação de 18 meses, você tinha me falado. Isso, 18 meses. E agora ele já está com a idade de comunicação de 24 meses. E assim, agora é correr atrás para igualar antes que ele faça 3 anos. Isso mesmo. Porque daí com 3 anos você já tá com ele falando tudo e igualado com qualquer criança da mesma idade. Eu reparei também que ele melhorou essa questão de socializar fora da escola. Sim, porque outras agora ele crianças. sabe se comunicar. Sim, sim, ele não sabe assim conversar. Manter Não, um diálogo, mas 24 meses, ele precisa chegar em 3 anos para ele conseguir conversar. então, e assim, eu estou vendo um pouco de dificuldade nessa questão. Porque eu percebo que eu executo as atividades com ele, ele me olha e já não me dá mais tanta confiança. Tipo assim, eu já sei, mãe. Daí você passa para próximo, vai para próximo, verdade. Entendeu? Mas assim, é muito bom, muito gostoso, muito satisfatório ver que deu resultado. Eu estou agora tentando sempre juntar as palavrinhas. Geralmente ele coloca o meu dedo e pergunta quem é. Ele nunca pergunta o que é isso. Ele pergunta quem é. Aí ele coloca meu dedo assim, ou então quando ele fala alguma coisa, tipo amarelo, eu muito bem, o carro amarelo. Eu tento sempre fazer essa junção. Isso mesmo. Você tá no mega caminho certo. Adorei. Eu falo que eu reconheço as mães que assistem as aulas porque elas dão as minhas dicas. E você, essa assistiu. Eu consegui tirar completamente as telas dele, o que era um vício muito grande. E agora sim, eu incluo tudo. Eu incluo ele na minha rotina diariamente. Eu faço, no meu tempo livre, eu faço bolo para fora, bolo de festa. Meia hora que eu levo para fazer uma massa de bolo, eu coloco ele na cadeira em pé comigo, assim, para ele dar altura, e levo uma hora ali fazendo, dizendo, ditando para ele o nome do ovo. É um ovo, vamos quebrar o ovo. É isso mesmo. A Porque minha isso é colocar no dia a dia, né? Você fez tudo. Sim, sim. Vamos colocar roupa na máquina? Essa semana ele jogou o livro dentro da máquina. E assim a gente vai. E me conta, se você, antes de você conhecer, você entrar no programa, você tentou colocar em prática sozinha? Porque você foi procurar fono, mas o que elas te contavam, né? O que elas te orientavam a fazer? Me conta um pouco dessa parte. Nada. Nada, porque assim, aqui Benício tem plano de saúde. Como pela rede pública, não tem. Não tem mesmo. Você precisa entrar numa fila enorme de espera e a prioridade são de crianças que têm algum problema. Alguma coisa, alguma coisa comprovada. Tá, tem que ter um Né? laudo, alguma Isso, coisa assim. eu não tenho esse laudo, não tenho. E assim,
o tratamento com a fono vale como terapia. Isso mesmo. Então, assim, o plano, ele precisa de um tempo de carência para te liberar essa terapia, entende? Então, assim, eu só fiz as primeiras consultas de avaliação para acalmar meu coração, vamos colocar assim. E, assim, elas dizem para mim que ele é uma criança normal, é uma criança de estímulo pobre. Foi o que me foi dito, mas não me dão dicas do que fazer. Você ficou com aquela velha frase, né? E é só você estimular a mãe. Estimula. Exatamente. E como, né? Como ninguém te conta. Como? E assim, eu não conseguia em casa. O que me travava? Ele era nervoso, o comportamento dele mudou completamente. Benício é outra criança. Ele está obediente, ele está observador, colaborativo. Você pede para ele fazer alguma coisa, ele faz, ele pega. É outro bebê, completamente diferente. O comportamento dele é outro. Até na escola, nota-se mudança. Eu sentei essa semana passada com a diretora, com a professora, perguntei, gente, vocês acham que meu filho ele é autista, ele tem algum problema? Eu preciso recorrer, procurar? Não, o que precisa ser feito, você está fazendo. Ela me mandou vídeos dos amiguinhos, vai Benício, canta, estimulando quem já fala, estimulando ele a cantar e ele cantando. Tem coisas que ele fala embolado, é claro. Mas assim, o mais satisfatório é saber que todo mundo dentro de casa está entendendo o que ele está falando. Isso mesmo. Exatamente. E a família, fica pensando nos avós. Como que foi? Me conta, deles verem a evolução. Minha filha, é Deus no céu e essa criança na terra para os avós. Olha, porque fazer o que eles fizeram por essa criança é só coisa de avô e de avó mesmo. Vou dizer que é coisa de avô e de avó, porque os meus avós eram assim como eles, maravilhosos. Então, assim, uma das melhores coisas do mundo é você ter avô e avó. Porque a minha mãe assiste às aulas, ela deita na cama, assiste junto com meu pai as aulas, todo mundo. Eu liberei o acesso da plataforma para todo mundo aqui em casa. Exato. Então, assim, colaborativo. Não é? Todo mundo sabe o que fazer. Com certeza. Então, assim, eles estão o tempo todo estimulando ele. O tempo inteiro. Minha mãe chora praticamente quase todo dia, porque todo dia uma palavra nova. É verdade. Você tinha falado todo dia uma palavra nova. Todo dia. Hoje, por exemplo, ele falou B, né, de Benício. Aí, ontem, eu fiz assim para ele, beleza? Geralmente ele só assinava, né? Ontem ele fez assim, beleza. Que fofo! Então, cada dia ele me surpreende de alguma forma. Outro dia ele apontou para mim passarinho. E ele me ensinou que era passarinho. Nossa! Entendi. Então, assim, ele está entendendo, ele está falando com função. Por exemplo, eu estimulo ele, me dá, por favor, duas pecinhas. Eu estou tentando fazer assim, pega para mamãe, filho, duas pecinhas, dois. Aí ele vai lá e pega. Ele fala, quantos tem aqui, filho? Ele conta. Ele consegue contar de 1 a 10. Ele consegue identificar algumas cores. Então, assim, muito bom. Amei. E você tentou fazer em casa, sozinha? Mas, não, deixa eu fazer aqui. Eu vi aqui pegando dicas aleatórias, tentando colocar em prática. Tentei, mas não consegui. Não consegui porque você precisa de uma rotina. Quando você começa, você precisa de uma rotina. E como eu começava no escuro, sem um direcionamento, eu começava e não conseguia concluir aquilo. Até porque o comportamento dele não colaborava para que eu seguisse com aquilo. Eu não aguentava. Para eu ter um momento de descanso, eu precisava dar o celular para ele em algum momento. Se eu levasse ele para
fazer alguma atividade comigo, ele bagunçava tudo, eu perdia a paciência com ele, eu não sabia como administrar isso. E agora tudo mudou. E foi assim, parece mágica, né? Parece uma coisa que é inacreditável, porque você fez, você falando aqui, eu vejo você fazendo assim, o curso passo a passo. Você foi lá na rotina, arrumou toda a rotina, depois você incluiu ele dentro da rotina e ele foi entrando. Por isso que eu falo, a criança, toda criança tem potencial para aprender, mas nós que não sabemos o que tem que fazer para direcionar, né? Sim, Algumas crianças vão sim. e não tem nenhuma dificuldade, tá tudo bem. Mas para aquelas que têm, a gente precisa desse olhar especializado, dessa atenção que você conseguiu colocar toda essa atenção para ele. E assim, dá resultado mesmo, porque se você for parar para pensar, uma consulta fonoaudiólogo com fono, né, é muito pouca É, durante a não, semana. Ana, muito pouco. É por isso que tem gente que fala que o tratamento não surte resultado. Mas a partir do momento que você aprende a aplicar isso dentro de casa, tudo muda. Tudo É, muda. é outra coisa. É exatamente isso. Porque se você não consegue replicar tudo o que você aprende, é tanto que você aprova. Você foi na profissional e você saiu sem nenhuma orientação. E quando você recebe essas orientações para fazer todos os dias em casa e também para saber qual é a próxima etapa. Agora, qual é a próxima etapa? Porque não é você ensinando a mesma coisa todos os dias. É variado. Um dia isso, um dia aquilo. Você vai variar. Você tem que juntar um ensinamento, uma habilidade com outra. E eu falo que no programa a gente consegue fazer isso, né? Parece que vai fluindo. Porque uma atividade tem a ver com a próxima, tem a ver com o que a criança tem de lacuna, e assim a criança vai preenchendo todas as habilidades. Sim, sim. E outra, você também recebe apoio. Tudo que você participa de um grupo de apoio, uma vai dando ideias para outra. Eu peguei muitas ideias no grupo. É. Então, assim, isso tem me ajudado muito, muitíssimo mesmo. E, assim, eu fico, durante o meu dia, no trabalho, no serviço, eu fico pensando o que eu vou fazer com ele quando eu chegar em casa, de diferente. Porque ele não tá vendo mais graça no carro. A bolinha de sabão, Já ele não, pega, explode a bola, tenta soprar a bola e já já não ele quer fala, mais. pegou, pegou. Agora ele tá assim, Ah, se peguei. cai, caiu. É só para pegar, né? É. Então, assim, ele tá entendendo tudo, e tá falando. Abriu, fechou, caiu, subiu. É assim, o tempo inteiro. Que emoção. Eu falei isso para uma mãe hoje, né? A criança chegou e não parava de falar, não parava de falar. Eu falei pra mãe, você viu? Você queria que falasse. E ela, nossa, mas ele não para, eu tô ficando atordoada. É isso mesmo. Ainda agora, antes um pouco de começar a live, ele tava pulando na cama. Ele faz, eu acho que é de tanto digitar o que ele tá fazendo, ele tá falando também. Ele começou a pular, pula, pula, pula. Isso é a prova, né? É a prova do que se a gente ensina com direcionamento, da forma correta, eles têm que aprender. Não tem outra forma, tem que aprender, né? E às vezes, eu vejo, às vezes, algumas mães dizem, ah, mas eu não sei o que fazer. Por quê? É na forma como você está estimulando. E não é que você não estimula, mas é a forma que o seu filho precisa para aprender. E, de novo, tem crianças que vão, simplesmente vão com TV, sem TV e conseguem falar corretamente. Mas temos as crianças que têm dificuldades para iniciar essa fala. Então, são essas crianças que a gente precisa ter esse olhar muito cuidadoso. E eu amei que você fez tudo. Amei. Foi emocionante essa história. Emocionante de ver o apoio da sua família, de ver todo mundo ajudando você. De todo mundo, porque eu imaginei assim, uma torcida atrás. Ai, chegou, e agora? Vamos lá, né? Amei. Assim, eu vejo muitas mães falando que não estão vendo evolução no filho, tristes, ansiosas, mas assim, eu com certeza nem todo mundo tem a rede de apoio que eu tenho. Não, a minha realidade não é a de todo mundo. Mas eu digo para elas que insiste, continua, não desista.
Porque assim, meu filho, ele teve facilidade, mas pode ser que o próximo passo ele não tenha. Eu tenha mais dificuldade para desenvolver as frases nele, né? Então, assim, tudo é possível. É só você acreditar em Deus em primeiro lugar, entendeu? E acreditar que você vai conseguir. O negócio é você se esforçar, você não pode desistir. Eu não desisto nunca, nunca. Eu já lutei muito pela vida dele em si, e eu vou continuar lutando enquanto eu tiver forças para isso. É, eu super concordo com você. Porque os momentos difíceis vão acontecer, assim como aconteceram na vida do seu filho, aconteceu ali com você. Mas a gente tem que dar a volta por cima. Naquele dia que não está bem, a gente para, recomeça no outro dia, mas tem que manter, né? Que inclusive foi uma das aulas de hoje. Manter o foco. Tá bom, tá difícil, hoje eu paro, vou me recompor, vou recuperar as minhas energias e amanhã estou de volta. Sim, tem dias que eu chego em casa exausta, eu não consigo executar nada, trabalhar nada com ele. Eu simplesmente dou a janta para ele, tento fazer ele dormir, e é o melhor que eu posso estar fazendo por ele Melhor que eu naquele posso dia. fazer. E tá tudo bem. E tá tudo bem. É porque a Sem gente precisa cobrança. ter essa paz, né, no coração, essa tranquilidade. É, Não, eu preciso. Não, você só vai fazer se você estiver bem. Então você precisa respeitar também o seu tempo. Então ter esse olhar, né, é que eu inclusive estava falando também na aula de hoje. A gente tem que parar de achar que tudo é a culpa da mãe. Não, se comeu é a culpa da mãe, se não comeu é a culpa da mãe. Se ficou com gripe é a culpa da mãe. E se deu tudo certo, a família é boa. Não, gente, calma, né? A gente precisa cuidar também dessa mãe, porque ela tá lá, todo esforço, ela está lá cuidando, ela que vai atrás, ela que faz as aulas, ela assiste, coloca em prática. Então a gente precisa também ir para as mães se reconhecerem. O quanto elas também estão evoluindo, o quanto elas também têm conquistas, o quanto você aprendeu. Eu falo que não é só a criança, você aprendeu também. Porque muitas vezes a gente nem isso consegue, às vezes a gente tenta e não consegue. Boa noite, filho. Boa noite. Hum, vai dormir. Conseguiu ainda um tempo extra hoje. Eu fiquei muito feliz com a sua história. A sua história foi linda. Ver o Benício, o quanto ele progrediu. 24 dias, né? Você falou. isso, e 24 dias. 4 dias. Foi muito bom. De ver o quanto você teve esse cuidado de ir na escola, de conversar, de perguntar, né? De estar atenta mesmo. Olha, vi que ele tem dificuldade, mas o que mais que eu preciso fazer? Desse cuidado, do quanto você colocou tudo em prática. Me conta uma coisa, como que você fez assim a organização para você assistir a aula, para você colocar em prática? Como que você fez? Você falou dos seus pais, que eles assistem, estão lá na cama, assistem e depois já colocam em prática. É o tempo que eu tenho para assistir enquanto eu estou no serviço. Se eu estiver em casa com ele, eu só consigo assistir enquanto ele estiver dormindo. Como eu tenho a facilidade de estar no serviço, enquanto eu estou trabalhando, eu coloco o meu fonezinho de ouvido e a aula está rodando. E assim, por mais que eu não esteja vendo, eu estou prestando atenção, captando aquilo ali e só pensando em formas de o que eu vou fazer quando eu chegar em casa para estar aplicando aquilo que ela está falando. E assim que eu faço. E assim, Eu falo, se eu não tivesse esse tempo, eu iria ficar madrugada. Eu iria entrar madrugada dentro. Porque uma coisa que eu sempre fui é obstinada. adorei. Vamos, se é pra ir, a gente vai, né? Eu acordo 4h30 da manhã, minha filha. Eu ainda tento ir para academia, fazer alguma coisa por mim. Pego 7 horas no serviço, eu largo às 4. Aí eu chego em casa, busco ele na escola e aí a minha rotina com ele começa. Olha isso, não tem desculpas. Quem fala assim, ah, mas eu trabalho o dia todo, eu não tenho tempo. Não tem desculpas. Não Não. tem. Quando a gente olha para sua rotina, é uma organização. Que inclusive até isso a gente aprende, não é? Sim. Porque se a gente organizar a rotina da criança, a gente tem que organizar a nossa. Então isso também você vai conseguir se incluir nessa rotina. E Sim,
você fazer alguma coisa por você, tá de parabéns. Eu comecei a congelar comida, não é o que eu gosto, não é o ideal, mas é o necessário agora no momento. E assim, a gente vai tentando encaixar, adequar. Agora, no momento, ele está acordado aqui porque eu tô aqui na live. Mas assim, ele tem horário para dormir, ele tem horário para comer, ele tem os horáriozinhos dele. Ele precisa cumprir com isso. Agora, como ele chegou na idade de 2 anos, realmente, né? Chegou a idade da aborrecência. Também tem isso. Tem? Ele tá, ele tem feito as birras dele para tomar o banho dele, mas assim, tudo a gente vai brincando. Anda, vai contornando. É isso aí. Ai, que bom! Eu amei essa história. Parabéns pela sua dedicação. Agradeço a sua mãe que mandava os meus posts para você. E você que me apresentou para sua mãe. Adorei essa história. Já me sinto amiga dela. Um grande beijo, parabéns pela sua dedicação. Fiquei feliz demais de saber de toda essa evolução do Benício. Um Tá grande bom. beijo. Mua. Foi um Manda um beijo prazer para sua te amiga. conhecer, tá bom? Muito obrigada. Eu Muito obrigada. agradeço muito. Mua. Beijinhos. Tchau, tchau. Pô, vem pra tia. Vem pra Tchau, tia. tchau. Vem pra tia. E um carrinho, que eles adoram ver Tia. o brinquedo. Tia. Viu? Tia. Cheio de sono. Mua. Tchau, tchau. 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 Mas que história mais maravilhosa. Eu amei. Deixa eu ver se ela conseguiu sair. Vitória, aperta no xizinho. Peraí que acho que você ainda não saiu. Aperta no xizinho. Que história mais maravilhosa. Vou ler aqui, vou começar a responder para vocês as perguntas. A minha bebê tem 1 ano e 8 meses, ela tem deficiência auditiva e não fala, só mamãe. Às vezes papai, tchau, e ainda está se adaptando ao aparelho. Naji, ela ainda está se adaptando ao aparelho, 1 ano e 8 meses. Vocês já estão fazendo o processo também para implante coclear? Eu não sei se você já tem esse processo em andamento. Veja também essa parte do implante coclear, por quê? Geralmente você pode fazer a cirurgia em um lado fica com o aparelho, outro lado com o implante, até fazer o outro, pela qualidade do som do implante coclear. Então, procura saber sobre isso. O curso, quem está perguntando do curso, não temos vagas abertas do curso. Então, não tenho nem aqui planejamento para a próxima turma. Então, o que vocês precisam é continuar. Primeiro, aqui nessa live mesmo, teve muitas orientações. Usem as orientações enquanto está aqui mesmo, gratuito. Vão lá no feed, porque tem muitas orientações também nas lives anteriores. Usem isso para começar a colocar em prática. Meu filho tem 1 aninho e 17 meses, e 10 meses, e não consegue falar nada. Agora só fala pá, má, só isso. Então, o que você tem que fazer? Dar o significado. Por exemplo, ele fala pá, e ele tá com carro, e você fala carro? Brum. Começa ensinando as onomatopeias, que são os sons de todas as coisas que ele se interessa, e os gestos. Então, vem, dá, mais. Por quê? Porque são esses gestos e as onomatopeias que são os facilitadores para a criança aprender. Deixa eu ir aqui agora para o balãozinho. Deixa eu achar aqui a pergunta. Meu filho tem 1 ano e 9 meses, fala poucas palavras, mas não completa. E fala muito enrolado. O que você vai fazer? Aquelas palavras que ele falou, você tem que repetir ela corretamente. Então, ele falou lá, e é carro. E você fala carro, sempre bem articulado, para que ele possa conseguir
entender todas essas sílabas, todos esses sons que você faz. Então, bem animado. Hoje mesmo eu estava orientando uma mãe e que toda vez que ela vai falar com o filho, ela fala assim: você quer o carro? É? Bem baixinho, para dentro, e fala assim: então toma o carro. Não tem empolgação isso, daí a criança não vai olhar para você. Então é melhor falar com muita empolgação. Carro! Brum! Então você tem que mostrar para a criança o quanto você consegue chamar a mesma atenção dela. Porque a criança olha para você, a criança se sente motivada e é isso que faz a criança aprender. Quanto mais a criança ficar feliz, você conseguir tirar risadas da criança. Quanto mais você conseguir estar com a criança nesse contato visual, mais a criança aprende. Deixa eu abrir aqui outra pergunta. Meu filho tem 2 anos e 3 meses, fala poucas palavras. Devo me preocupar? Sim. Andressa, nessa idade, a criança tem que falar muitas palavras. Então, são mais de 50 palavras de forma espontânea. Então, ela tem que ver o carro, tem que falar carro. Tem que ver o cachorro, tem que falar au au. Tem que fazer gestos também. E não pode ser porque ela fica te pedindo você fica pedindo para ela falar. Tem que ser espontâneo. Então, já é sim motivos para você se preocupar. O que você vai fazer? Tudo aquilo que o seu filho se interessar, você dá um nome. Você narra, você faz brincadeiras, cantar música, igual a mãe aqui da live falou, cantar música associado ao gesto. Por quê? Porque assim a criança aprende cada vez mais. Meu filho desvia o olhar por quando eu tenho muita dificuldade de interagir com ele. Gerlane, o que você vai fazer? Você usa o brinquedo que ele mais gosta para trazer aqui perto de você. Por quê? Porque quando você consegue trazer o olhar do seu filho, é quando ele aprende. Então você vai fazer isso de uma forma com brinquedo. Por que com brinquedo? Porque é um recurso que a gente usa para a criança levantar esse olhar. Por isso que a gente não pode deixar a criança brincando sozinha e falar assim: olha, meu filho é independente, olha quanta autonomia ele tem, ele brinca sozinho. E daí a criança fica assim, ó, olhando para baixo sem conseguir entender e pegar as pistas do ambiente. Meu filho tem autismo já com laudo. O curso ajuda também nesses casos? Sim. E, inclusive, tem muitas crianças que são autistas já com laudo, outras que não têm o laudo de autismo, mas que as mães, após o programa, acabam procurando por essa avaliação e acabam tendo o diagnóstico. Então, sim, ele também é para crianças que têm autismo. Por quê? Porque tudo que eu ensino é para crianças. Então, incluir a criança na rotina, você ensinar como ter autonomia, independência, contato visual, você ensinar a fala, o gesto, é tudo que uma criança precisa aprender. Então, tanto a criança autista para as crianças não autistas. E com isso, as crianças evoluem. As crianças que têm autismo e as crianças que não têm. Todas evoluem. E pensando que as crianças que têm o transtorno, que têm a síndrome, o que você precisa fazer? Você precisa usar com mais frequência e intensidade. Qual o valor do curso? Como conseguir? Muito emocionada aqui. O curso não está aberto. Então eu trouxe aqui, inclusive vai ser uma sequência aqui de histórias de inspiração. Por quê? Porque são mães que estavam sem nenhum direcionamento. Elas não encontravam luz no fim do túnel. Elas não sabiam o que fazer. Então, o que eu trouxe para vocês? Para vocês verem que existe uma possibilidade.
E aqui mesmo no Instagram tem muitas dicas gratuitas para vocês. Mas o que que eu preciso? Eu preciso que vocês façam, né? Coloquem em prática tudo que eu estou ensinando, tanto nas lives quanto tudo que já tem lá no feed. Thaís, maravilhosa, que saudades de vocês. 3 anos e 8 meses, falar pouco e enrolado. Está indo na fono com melhora no interesse. Paty, não é esperado nessa idade a criança falar pouco e ainda falar enrolado. Então, com 3 anos e 8 meses, a criança fala muito, muito. Ela fala muitas palavras, ela é entendida por pessoas fora do convívio. Então, se a criança vai na padaria e ela fala, mamãe, pão, mamãe, quero pão. Porque com 3 anos e 8 meses, a criança fala frases. E com isso, ela é entendida também por qualquer pessoa. Mas o seu filho, no caso, ele fala pouco e fala enrolado. Então, o que, que primeiro precisa fazer? Aumentar o vocabulário. Veja se ele já tem o quanto de gestos que é necessário para essa idade. Além disso, você tem que dar alguns passos para trás. Não adianta você querer fazer que ele ensinar que ele faça frases ou que ele conte histórias, que ele responda perguntas de como foi na escola, porque isso fica muito amplo para ele. Então, o que, que você precisa nesse momento? Ensinar aquilo que faz sentido para o seu filho, porque você tem que pensar que ele tem uma grande dificuldade. E tem mais. Paty, eu não sei se você já procurou outros especialistas, mas não é mais esperado nessa idade que ele continue com essa dificuldade. Mais uma pergunta. Como gestos? Gestos, vem, bate palma. Quantos anos você tem? 3. Esses são gestos. Gestos associados à música. Cabeça, ombro, joelho e pé. Então, você usar os gestos no dia a dia associado à música ou à fala. Meu filho tem 3 anos e 3 meses. Ele entende as funções que manda ele fazer, mas não consegue ou fiquei sem a outra parte da pergunta. Mas eu acho que ele não consegue falar. Acho que é isso, não tem outra parte aqui. Só entender não faz que, não ajuda o seu filho a se comunicar. Só entender é uma parte só da linguagem, que é a linguagem receptiva. É o quanto o seu filho entende, ele está entendendo. E é muito bom. Mas agora tem a outra parte, é o quanto o seu filho expressa tudo aquilo que ele entende. Então você tem que voltar, você tem que dar um passo para trás. Onde é que está o conforto dele? Será que ele faz gestos? Será que, não, agora ele faz, na verdade, muito contato visual? Onde está o conforto do seu filho? É nesse conforto que você volta para esse conforto para ensinar ele um pouquinho a mais a cada dia. Tem um menino de 1 ano e 6 meses, ainda não fala, tem uns tiques, tipo, aperta o olho entre o outro. 1 ano e 6 meses. Andressa, o que mais que ele faz? Ele gosta de. Se ele aperta o olho assim, ó, como se fosse um piscar, né? Ele tenta procurar um foco diferente. Às vezes a criança olha para a mão assim, ó, tentando procurar um foco diferente da mão. Tenta entender essas questões, porque pode ser alguma questão sensorial, uma busca sensorial. Será que ele gosta também de ficar raspar assim, o corpo no chão, na parede? Tenta investigar essa questão sensorial. Junto com isso, ele não fala. Então, tudo aquilo que ele demonstrar interesse é o que você vai dizer para ele o nome. Então, essa é uma parte fundamental para a criança começar a aprender. Então, você dá um modelo daquilo que você gostaria que ele falasse. Por exemplo, ele aponta para o carro. Ou ele não aponta, porque ele ainda não sabe, mas ele viu esse carro, ele pega o carro. Você dá o modelo daquilo que você quer que ele fala, exatamente onde ele coloca a mão. Onde ele colocou a mão é o que você vai dar
de palavras para que ele possa conseguir falar. Mas isso, ai, Camila, eu fiz uma vez, não deu certo, não mesmo, porque é uma construção. Então você precisa fazer várias vezes. Eu falo que é igual rotina de escola. Na pré-escola, a criança não faz a mesma rotina todos os dias e todos os dias para que ela possa aprender. O seu filho é a mesma coisa. Você tem que construir essa aprendizagem todos os dias. Deixa eu ver. Meu filho tem 5 anos e com uma comunicação de 12 meses. É a Laís! Ele entende tudo e não se expressa de maneira nenhuma. Como mudo isso? Laís, tem as figuras. Você é do programa, não é? Eu acho que você é. Eu vou ter as figuras do próprio quadro de rotinas, que tem várias figuras. Vamos voltar um pouco, pedir para ele identificar com as figuras, ele apontar. Então, filho, agora qual será que a gente vai? Vamos tomar banho? É hora de tomar banho ou de comer? Sempre bem articulado, na altura dele. Ele aponta, você diz exatamente aquilo que ele apontou. Por quê? Porque isso aqui é uma ideia usando o quadro de rotinas, mas aí você pode usar com escolhas. Qual que você quer comer? Você quer a banana ou você quer maçã? Com figuras. Porque você volta, que inclusive foi a nossa aula de hoje, você volta para dar significado na linguagem não verbal. Então, volta, linguagem não verbal. Depois você passa a usar gestos associados à fala. Depois você volta ainda mais um pouquinho para inserir as onomatopeias. E só depois que essas lacunas, essa base, esse alicerce estiver muito bom, é o que vai sair da fala. Então tem que primeiro fazer a imitação, fazer gestos. A gente precisa usar de todas essas ferramentas primeiro, para que depois a gente possa fazer, realmente não falou. Então, quita primeiro essas lacunas para depois a gente desenvolver outras habilidades. Eu lembro de você, Pri. Fiz um curso com você faz um tempinho já. Minha filha fala muito em casa, mas na escola nada. Vou iniciar a avaliação psicológica com ela. Priscila, me chama no direct, porque eu vou te falar como que a gente pode generalizar esse estímulo. Como que a gente faz? Até para quem já também tem a mesma situação. É você começar a dar esse suporte para ela em outros ambientes. Então, por exemplo, ela fala em casa, você sai com a boneca, ela tá com a boneca, ela tá falando. Então, leva alguns objetos de segurança dela para praça. E daí você vai aumentando essa generalização, essa automatização em todos os ambientes. Então, primeiro, a gente precisa usar o conforto. O que é? Um brinquedo dela, um brinquedo dela, e você leva para outros ambientes. Então, isso é muito importante que aconteça, para que a criança tenha essa segurança. Então, essa aqui é uma das orientações que vocês também já podem usar. Mas muito obrigada pelo tempo de vocês, pela nossa live de hoje. Foi maravilhosa, foi emocionante. E amanhã tem mais uma história de inspiração. Tenho certeza que vocês vão amar. Um grande beijo!